Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente está terminando a nossa série sobre os sacramentos, né? Falamos sobre o batismo, Eucaristia, crisma, confissão, unção dos enfermos, matrimônio. E agora chegamos ao último dos 7 sacramentos, que é o sacramento da ordem. Apesar de a gente ter abordado ele por último, a gente pode dizer que ele é o mais importante de todos os outros, porque sem o padre não tem igreja. Jesus distribuiu a salvação para nós na cruz, nos ofereceu a salvação na cruz. Mas a salvação de Jesus na cruz, a gente entende assim: Jesus na cruz cavou um poço de água, com água abundante, com aquífero Guarani, água que não acaba nunca vai acabar essa água. Água abundante, é o poço que Jesus cavou para nós na cruz, muita água. Só que nós precisamos de uma bomba para tirar essa água e trazer para nós. Essa bomba que Jesus instituiu para tirar a água do poço e trazer para nós são os padres, é o clero, né? Quando eu falo os padres, quer dizer o clero. Os ministros ordenados. Mateus capítulo 26, versículo 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que beberei de novo convosco no reino dos céus. Aqui Jesus institui o sacramento da Eucaristia, que é a atualização no tempo e no espaço do seu sacrifício salvífico na cruz. E quando Jesus acaba de instituir o sacramento da Eucaristia, ele diz: fazei isto em memória de mim. Quando Jesus ordena fazer isto em memória de mim, ele institui o sacramento da ordem. Algumas pessoas pensam que o sacramento da ordem tem esse nome de ordem porque Jesus ordenou os apóstolos dizendo: fazei isso em memória de mim, né? Uma ordem que Jesus deu aos apóstolos. Mas não é isso. Olha o que vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1537. O Catecismo da Igreja ele vai falar do sacramento da ordem no parágrafo 1536 até o parágrafo 1600. Mas no parágrafo 1537 ele diz assim, ó: por que o nome de sacramento da ordem? A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governam. Ordinário, ordenação, designa a integração numa ordem. Então, a ordem significa um corpo de pessoas que tem uma classe específica. É por isso que no quartel se fala ordinário, marcha, que são aqueles militares que estão em ordem, que estão naquela classe da tropa. Então, a ordem, no sentido de sacramento da ordem, significa que aquele homem, ao ser ordenado pelo bispo, ele não está mais na classe comum dos homens, mas ele pertence a uma ordem especial de homens. Uma ordem especial de homens que estão mergulhados no sacerdócio único de Cristo. Cristo é o único sacerdote. Cristo é o único, o sumo sacerdote. E todos os sacerdotes têm o seu sacerdócio mergulhados no sacerdócio de Cristo e exercem o sacerdócio de Cristo na pessoa de Cristo, como vai dizer a igreja, em persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Então, meus amados, o que é o sacramento da ordem? Você já viu na missa quando o padre vai fazer o ofertório, ele pega a galeta com vinho e põe no cálice, a galeta de vinho. E aí ele pega uma gotinha de água e joga no cálice uma gotinha de água, né? Aquela gotinha de água que o padre joga no cálice, ela significa a nossa humanidade mergulhada na divindade de Jesus. E os nossos sofrimentos que farão parte do sofrimento de Cristo, vão completar o sofrimento de Cristo, por assim dizer, completar no sentido de que vão se unir ao sofrimento de Cristo. Não completar no sentido de que o sofrimento de Cristo seja imperfeito ou incompleto. Mas igual São Paulo diz, completa na minha carne aquilo que falta, as tribulações de Cristo. Ele não quer dizer que as tribulações de Cristo foram incompletas, ele quer dizer que ele está unindo o sofrimento dele ao sofrimento de Cristo. Esse é o significado daquela gotinha de água que é mergulhada no cálice. A nossa humanidade mergulhada na divindade de Jesus, os nossos sofrimentos unidos ao sofrimento de Cristo. Beleza? Só que uma outra associação a gente pode fazer também
desse gesto do sacerdote de jogar uma gotinha de água no cálice. Aquela gotinha de água é como se fosse a humanidade daquele sacerdote, mergulhada na divindade de Jesus. Então aquele padre, ele está mergulhado, ele está, como vou dizer, consubstanciado a Cristo, ele teve uma mesma substância espiritual que Jesus. O padre carrega em si Jesus no seu corpo, na sua alma, com uma marca indelével, uma marca inapagável, que nunca poderá ser desfeita, que nunca poderá ser apagada. Uma vez ordenado padre, ainda que ele abandone o ministério sacerdotal, para sempre ele vai trazer em si a marca indelével do sacerdócio de Cristo. É uma história bem bonita de um padre. Eu não lembro o nome desse padre, mas ele é um padre americano da diocese de Nova York, e ele estudou em Roma. Estudou em Roma, foi ordenado, voltou para os Estados Unidos, se tornou padre diocesano nos Estados Unidos, tocou a vida, né? Em um dado momento, ele, de férias, foi passear no Vaticano e conseguiu participar de uma audiência, conseguiu agendar uma audiência com o Papa. Na verdade, ele conseguiu agendar uma oportunidade de participar da missa privada do Papa. O Papa celebra uma missa privada, algumas pessoas têm esse privilégio de ser convidados para essa missa privada do Papa, e depois da missa privada eles têm uma breve audiência rápida com o Papa ali, né? Conversam rapidamente com o Papa. E a época era o Papa João Paulo II. E esse sacerdote então foi pro Vaticano para poder participar dessa missa privada com o Santo Padre, o Papa João Paulo II. E quando ele estava ali esperando o dia que iria participar dessa missa, ele, como bom padre, né, foi rezar numa igreja, né? E ele chegou numa igreja de Roma, né, entrou para rezar, estava rezando. Quando ele saiu da igreja, na porta da igreja tinha um mendigo pedindo esmolas. Ele olhou para aquele mendigo, aquele homem barbudão, todo sujo, né? Todo maltrapilho, sujo, um cheiro ruim. Ele olhou para aquele homem e falou assim: eu conheço esse rapaz de algum lugar, né? Ele fixou o olhar naquele mendigo e o mendigo, sem graça, desviou o olhar dele e tentou se esconder dele com vergonha. Ele falou assim: eu conheço mesmo, tanto que ele sabe que eu conheço e ele me conhece também, né? E ele foi falar com o mendigo: eu conheço você da onde mesmo? E aí o mendigo falou assim: eu sou fulano de tal. E aí ele se lembrou que esse morador de rua, esse mendigo, havia sido seminarista junto com ele em Roma. E esse mendigo havia sido ordenado padre junto com ele, no mesmo dia que ele, na mesma celebração, era um padre. E aí ele perguntou o que havia acontecido, né? Que o padre estava naquela situação de morador de rua, né? E aí ele falou que ele passou por uma crise de fé e acabou, na sua crise de fé, vacilando na fé e pediu o afastamento do sacerdócio porque não se sentia em condições de dignidade de celebrar a missa, de atender confissões, de continuar como padre, tendo dúvidas de fé. E havia não se afastado do sacerdócio. Depois que ele se afastou do sacerdócio, ele não tinha mais fonte de renda, e aí ele entrou numa depressão profunda, numa crise profunda. E essa depressão, essa crise, todo esse sofrimento psicológico levou àquela situação de mendicância. Ele estava lá bem devido, tinha virado um morador de rua. E esse padre americano ficou profundamente tocado com essa história, né? Porque era uma colega dele de seminário, né? E ficou aquilo na mente do padre, ele não conseguiu esquecer aqui. Chegou o dia da audiência com o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II celebrou a missa privada, e depois da missa privada tem o direito de falar um pouquinho com o Papa, né? Uma audiência rápida ali com o Papa. Quando ele foi falar com o Papa, ele comentou que quando ele tinha chegado em Roma, ele tinha ido à paróquia, tinha encontrado o colega de seminário, outro padre, que havia abandonado o sacerdócio e que estava vivendo em situação de mendicância. O Papa ficou bem impressionado com essa situação, acabou a audiência ali, ele voltou para o hotel dele e estava se preparando para voltar para os Estados Unidos. E aí ele recebeu uma carta do Vaticano no hotel ali, e na carta o Papa dizia para ele: você se apresente amanhã aqui no Castelo Gandolfo, né, na residência papal. Se apresente amanhã com aquele padre lá, que eu quero falar com ele.
Aí ele foi lá, voltou lá na paróquia para ver se ele achava o padre lá que estava em situação de mendicância, achou. Falou para ele: o Papa quer falar com você. Se o Papa quer falar comigo, eu sou mendigo. Não, o Papa quer falar com você, cara. Fui lá, falei com o Papa que você estava nessa situação e o Papa falou para você se apresentar para ele. E agora, mas como é que eu vou? Não tem nem roupa. Então vamos lá, um hotel, compro uma roupa para você, você toma banho e a gente vai. Aí ele foi lá no hotel que o outro padre estava, tomou um banho, o padre comprou uma roupa para ele, roupa de leigo mesmo, porque ele estava afastado do sacerdócio, né? E foi na audiência com o Papa com a roupa de leigo. E aí o Papa recebeu eles para o almoço, eles almoçaram. E depois do almoço o Papa falou para o padre americano assim: o senhor me dá licença que eu preciso me confessar. Aí o padre americano foi saindo e o outro padre também falou assim: não, o senhor fica aqui, o senhor vai atender minha confissão. Eu falei assim: mas santo padre, eu não sou mais padre. Ele falou assim: você é padre para sempre. Eu falei assim: mas santo padre, eu estou afastado do meu ministério. Ele falou assim: eu sou o Papa, eu estou te restituindo no ministério, você vai atender minha confissão. E aí o Papa João Paulo II, São João Paulo II, se confessou um sacerdote que estava em situação de mendicância. E depois que o Papa se confessou com ele, ele deu absolvição ao Papa. E aí ele pediu: santo padre, o senhor me atende confissão? Aí o Papa, ele se confessou com o Papa ouviu a confissão dele. Depois que o Papa ouviu a confissão dele, o Papa o reintroduziu no ministério ordenado, né? Deu a ele algumas faculdades de sacerdote e colocou ele para ser vigário, né? Auxiliar do pároco naquela paróquia em que ele estava medicando. Então, meus amados, olha só que interessante. O Santo Padre Papa, né? Papa, que não é um Papa qualquer, é um santo, né? São João Paulo II. Ele se confessou com um sacerdote que havia abandonado o ministério sacerdotal e estava vivendo em situação de mendicância. Por que ele fez questão, primeiro, de trazer esse padre que estava em situação de mendicância para próximo dele, e quando o padre estava junto com ele, ele falou: você me atende confissão? Ele falou isso para que o padre mesmo se chocasse, né? Como é que eu vou atender o Papa em confissão? Quem sou eu? Para mostrar a sua dignidade. Você é padre, você é sacerdote para sempre. Você é sacerdote para sempre, de tal ponto que você pode absolver os pecados do Papa. Então você vê a dignidade desse ministério ordenado. Para sempre sacerdote. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como vai dizer os Salmos. Então, meus amados, o padre, ele é um mistério. O padre é um mistério. Coloquei aqui umas frases de São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. O Cura d'Ars, ele diz assim, ó: é o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. O que significa isso? É o sacerdote que continua a obra de redenção na terra. Significa exatamente isso que eu falei. A água está lá no fundo do poço, a salvação que Deus conquistou para nós na cruz. Só que como precisa da bomba para trazer essa água para fora do poço, para que as pessoas possam beber, Deus colocou no ministério ordenado, nos sacerdotes, o dom de administrar o sangue salvífico de Cristo. Deus, que conquistou para nós o perdão na cruz, em João 20 ele se apresenta aos apóstolos no cenáculo e diz: a paz esteja convosco, os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados a quem retiverdes serão retidos. O que significa isso? Significa que aqui Jesus conquistou a salvação na cruz. Estava nas mãos dele a salvação. E aí Jesus pega essa salvação e dá para os apóstolos, que foram os primeiros ordenados, os primeiros bispos, e diz: agora vocês vão administrar essa salvação. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados a quem retiverdes serão retidos. O meu sangue na cruz, vocês vão utilizá-lo para lavar os pecados. Na velha aliança, o sacerdote, depois que ele imolava o cordeiro, entrava no Santo dos Santos, pegava o sangue do cordeiro e aspergia com sopro para a purificação dos pecados. E é isso que o padre faz cada vez que ele ministra a confissão. Ele administra o sangue de Cristo. Este é o sacramento que constitui os ministros do Senhor. E aí eu peguei um texto aqui dos Números, capítulo 3, versículo 11. Números 3, versículo 11, em que se apresenta o sacerdote da antiga aliança. Queridos, o sacerdote da antiga aliança, ele era revestido de glória e de honra.
Para você ter uma ideia, Arão tinha na testa uma tiara em ouro, escrito consagrado ao Senhor. Isso sacerdote da antiga aliança. Isso é um sacerdote que tinha a função de matar boi. Imagina isso, se um sacerdote que tinha a função somente de matar um boi e oferecer a morte desse boi para remissão dos pecados, um cordeiro de um animal, tinha tal dignidade que aqui nos Números o Senhor apresenta como devem ser as vestes do sacerdote. E a dignidade desse sacerdote, até a tiara de ouro na testa de Arão. Imagina então a dignidade que não tem o ministro ordenado hoje. Números capítulo 3, versículo 11, diz assim: o Senhor disse a Moisés: eu tomei os levitas, que é o povo sacerdotal, dentre os filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre o seio de sua mãe, entre todos os israelitas. Os levitas serão meus, com efeito todo primogênito é meu. No dia em que feri todos os primogênitos do Egito, eu reservei para mim todos os que nascem primeiro em Israel, desde os homens até os animais, são meus, eu sou o Senhor. Aqui então o Senhor está dizendo que ele escolheu o povo, a tribo de Levi, para ser dele, para ser os seus primogênitos, para ser a sua eleição. Assim Deus escolhe, dentre o povo, alguns homens, para serem consagrados a ele por completo, totalmente do Senhor, pertença do Senhor, eleição do Senhor, para fazer parte desse ministério, que é o ministério do próprio Cristo. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, no tomo 3, número 22, 4, ele diz assim, Cristo é a origem de todo sacerdócio. O sacerdote da antiga lei era a figura dele, ou seja, o sacerdote da antiga lei era uma figura de Jesus. Ao passo que o sacerdote da nova lei age na pessoa de Cristo, em persona Christi. Somente Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são seus ministros. O que é um ministro? A palavra ministério é serviço, né? Ministro é alguém que está servindo. Mas o ministro também, a gente precisa lembrar que ele é um representante. Então, quando a gente fala assim, ministro da Fazenda, a gente pensa numa pessoa que, em nome do presidente da República, vai cuidar das finanças do Brasil, né? Ou vai acabar com as finanças do Brasil, né? Mas, enfim, vai acabar com as finanças do Brasil em nome do presidente da República, né? Mas, quando o ministro da Fazenda faz uma coisa errada, a gente atribui aquela coisa errada ao ministro da Fazenda ou ao presidente da República. O presidente, nossa, o governo do fulano é uma porcaria mesmo, né? Olha como é que está a economia. Porque o ministro, ele não faz o que ele quer, mas ele faz o que o chefe dele quer. E ele age em nome do chefe dele em questões de fazenda, em questões de saúde, em questões de educação e assim por diante. Assim sendo, é o que o São Tomás está dizendo aqui na Suma Teológica, no tomo 3. O sacerdote, ele exerce o padre, né, ele exerce o sacerdócio de Cristo e ele age na pessoa de Cristo, em persona Christi. Por isso que o padre, quando ele atende confissões, ele diz assim: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse eu que o padre está falando não é ele, é Jesus falando nele, é Cristo falando nele. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu corpo, não é o corpo do padre, é o corpo de Jesus. Por que o padre fala em primeira pessoa? Isto é o meu corpo, porque não é o padre que fala, não é o padre que celebra, é o Cristo que celebra no padre. Quando a gente se confessa, a gente não se confessa para o sacerdote, a gente confessa para Jesus presente no sacerdote. Ele tem um poder sagrado, então, o poder sagrado de trazer a salvação, de atualizar a salvação. Sem o sacerdote não há igreja, não tem igreja sem padre. Os leigos podem batizar? Podem batizar. Os leigos podem se casar? Podem se casar. Os leigos não podem instituir a Eucaristia, não podem dar confissão, perdoar pecados, não podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos, não podem ministrar o sacramento do crisma e muito menos o sacramento da ordem. Então, meus amados, se não tem padre, só sobra 2 sacramentos para nós, que é o batismo e o matrimônio, que são os 2 sacramentos para que a gente não morra em pecado. Olha como é que são as coisas. O batismo para te lavar dos pecados originais, para te fazer filho de Deus. E o matrimônio para você não viver uma união legítima. Então, esses 2 sacramentos que são celebrados pelos leigos, que podem ser celebrados pelos leigos, né? Ordinariamente, o batismo é celebrado pelo padre ou pelo diácono, mas em situações extraordinárias podem ser celebrados pelo leigo, como aconteceu no Japão durante muitos anos, muitos séculos, inclusive século XVI, os missionários jesuítas foram para o Japão pregar
o evangelho, fizeram muitos devotos, muitos cristãos, muitos católicos se converteram, muitos japoneses se converteram ao catolicismo, eles fizeram novas comunidades, começou a propagar a fé católica, só que o governo do Japão, que era budista, suprimiu terrivelmente a fé católica, matou muitos padres, matou muitos leigos, e o catolicismo se retraiu no Japão, e ele proibiu qualquer missão jesuíta. Então os padres jesuítas que iam para o Japão eram todos martirizados. Durante 100 anos ficou sem padre lá, mas a fé se manteve. Ainda teve aquelas comunidades que mantiveram a sua fé católica, que foram passando de pai para filho, e eles só tinham esses 2 sacramentos, que era o batismo e o matrimônio, nada mais. E eles rezavam um terço. Era o batismo, o matrimônio e rezavam um terço. Depois de 100 anos, os missionários voltaram no Japão e encontraram aquelas comunidades que sabiam quem era Jesus, quem era Nossa Senhora, sabiam os mandamentos, sabiam tudo, porque eles foram se catequizando. Mas eles não ficaram 100 anos sem eucaristias, sem padre, porque não tinha ninguém que ordenasse, não tinha bispo, e assim por diante. Então, meus amados, o padre é o coração da igreja. Quando nós estamos em situação de pecado, precisamos ser perdoados por Jesus, a gente só precisa de um padre. Quando a gente está morrendo, e a gente percebe ali que chegou os últimos momentos da nossa vida, ainda que venha Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, a Rainha do Céu e da Terra, ela não pode absolver os nossos pecados. Mas se tiver um padre em situação de mendicância, como era aquele padre que eu contei para vocês, e a gente confessar para ele os nossos pecados, e ele te disser: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você estará lavado de todos os seus pecados. Isso não é tremendo? Isso não é fantástico? Questões práticas do sacramento da ordem. Então, já que a gente falou um pouco da dignidade desse sacramento, a gente vai falar de questões práticas, para que a gente entenda qual é o sacramento da ordem. Quem que pode receber esse sacramento? Um homem. Por que um homem? Porque o sacramento da ordem, ele configura a pessoa a Cristo e é o ministério de Cristo atuando na terra. É Jesus vivendo naquela pessoa, é Jesus, como eu vou dizer, é o sacerdote de Cristo naquela pessoa, é a pessoa de Cristo na pessoa daquele homem. Jesus é homem, então tem que ser um homem. Aqui na igreja do Ocidente, é necessário que seja um homem solteiro. Na igreja do Oriente, pode ser como a igreja copta, como a igreja maronita, e a igreja ortodoxa, católica ortodoxa, pode ser um homem casado. Ortodoxa. Maronita. É a igreja da Líbia, do Líbano, perdão. Lá, é católica romana maronita. Você já ouviu falar de São Chabel Macluf? Não. Existem quantas igrejas católicas? Existe uma. Mas é tipo assim, existe Focolares. Não, porque a ortodoxa é na Rússia, não é? Isso. Mas a igreja católica romana, que está submissa ao Papa Leão, ela tem a igreja católica latina e o do Oriente. No Oriente, ela tem a maronita e a copta. Os coptas e os maronitas também são obedientes ao Papa Leão, entendeu? A ortodoxa não, eles têm o patriarca deles, entendeu? Mas a maronita é católica como nós, só que eles vivem um culto um pouco diferente. Eles rezam na língua deles. Por exemplo, a Canção Nova transmite a missa da igreja maronita na segunda-feira, acho que 19 horas. Em árabe, né? Em árabe. Mas a pregação eu acho que é em português. Mas é aqui em São Paulo, a igreja Nossa Senhora do Líbano. Faz tradução simultânea, né? Deixa eu ver aqui, missa. O padre Jonas, ele de descendência libanesa, né? A TV Canção Nova transmite a missa maronita da Catedral Nossa Senhora do Líbano em São Paulo. Segunda-feira, 19h30. Maronita é M-A? Maronita. M-A-R-O-N-I-T-A. M-A-R-O? N-I-T-A. Maronita. É 19h30, toda segunda-feira. Durante um tempo, houve um cisma, né, entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. Como havia
o afastamento geográfico muito grande, né? Porque imagina a distância da Rússia para a Itália hoje já não é fácil, imagina naquela época, né? Então acabou-se eles rompendo com o Santo Padre e instituíram o seu próprio patriarca na Igreja do Oriente. Mas os sacramentos deles também são válidos porque eles têm origem apostólica, né? Então, só que o que acontece? Se você estiver lá na Rússia e não tiver missa romana, você pode ir na missa ortodoxa comungar normalmente, porque os sacramentos são válidos, entendeu? Rito ucraniano? Deve ser ortodoxa, né? Mas não é ortodoxa verdadeira, não. No Brasil não tem igreja ortodoxa verdadeira. No Brasil tem umas igrejas fakes, né? Tem igreja católica brasileira, igreja ortodoxa brasileira, que são tudo fake news. Não tem nada de católico, nada de ortodoxo. Mas é um jeito que eles... É praticamente uma seita, entendeu? Não tem nada de verdade verdadeira. Na Grécia para lá. Da Grécia para aquele lado de lá. Da Grécia para cá, não. Então, é o que ela está falando, né? A igreja ortodoxa brasileira. Teve um amigo meu, olha só como são as coisas. Esse meu amigo, ele saiu da igreja católica, apostólica romana, e entrou na igreja ortodoxa brasileira. Porque lá o padre pode se casar, né? E ficou lá um tempo, depois saiu de lá também. Por quê? Porque é tudo uma mentira. Por quê? Eles não têm sucessão apostólica. A grande questão é a sucessão apostólica, entendeu? Jesus disse para os apóstolos, fazer isto em memória de mim. Jesus deu aos apóstolos o seu ministério sacerdotal. Ninguém se intitula, ninguém se autoproclama juiz. Eu sou juiz dessa comarca. Não, você tem que fazer concurso público, você tem que receber o título de juiz. Ninguém se proclama deputado, agora eu sou deputado. Não, você tem que ser eleito pelo povo. Entendeu? Ninguém se intitula médico, você tem que fazer medicina e receber o diploma. Assim também ninguém pode se intitular bispo ou sacerdote. Tem que ser ofertado pelo Senhor através dos seus apóstolos, ao longo dos séculos. Isso é a sucessão apostólica. Entendeu? É por isso que a igreja ortodoxa do Oriente, ela tem os sacramentos válidos. Por quê? Porque ela tem sucessão apostólica. Em dado momento da história, eles se afastaram de Roma, mas eles continuaram sendo ordenados legitimamente, porque eles têm tradição apostólica. Vieram lá dos apóstolos até eles. Entendeu? Então, se você pegar um bispo ortodoxo lá da Rússia e retroceder, você vai chegar a um dos 12 apóstolos. Agora, a igreja ortodoxa brasileira, não. Eles simplesmente se intitularam. Eu sou padre agora eu sou padre. E essa aqui é a igreja ortodoxa brasileira. E tem a igreja ortodoxa, igreja católica brasileira também, que é a mesma coisa. Eu sou bispo agora, eu vou ordenar meus padres e aqui vamos fazer a nossa igreja católica brasileira, independente da igreja romana. É simplesmente heresia. Não tem nada os sacramentos não são válidos. Entendeu? É só uma fantasia. É como se fosse uma igreja protestante. Exatamente. O Di Macedo fala, eu sou o bispo da Igreja Universal. Mas por quê? Porque eu sou. Mas quem te instituiu bispo? Eu me instituí bispo. Mas como assim? Eu fundei a Igreja Universal, eu sou o bispo da Igreja Universal. É assim. Entendeu? E só que, poxa, eu não posso chegar agora no fórum de Taubaté e falar assim, agora eu sou o juiz dessa comarca aqui. Vou trabalhar na primeira vara. Já liga para o hospital psiquiátrico e vem buscar o rapaz aqui, que ele não está muito bem, não. Entendeu? Então, assim, é um absurdo que as pessoas não param para pensar. Não param para pensar. Não lembro o que era. Mas, enfim, aqui na Igreja Latina, estava falando para os requisitos para ser ordenado, né? Acho que era católico romano, igual ao nosso aqui, igualzinho, uma coisa. Também, inclusive o Papa é americano, né? O Papa Leão americano, igualzinho a nossa, verdadeira. O que eu ia falar mesmo?
os requisitos, né, do sacramento da ordem. Então, ser um homem solteiro aqui na igreja latina, na igreja ortodoxa verdadeira, pode ser um homem casado, na igreja maronita também pode ser um homem casado. Só que, o que sobre os homens casados? Só que se ele ficar viúvo, ele não pode se casar novamente, entendeu? Na igreja ortodoxa e também na igreja maronita, há a possibilidade do celibato. Então, o homem pode escolher ser celibatário ou não ser celibatário. Por que isso? No Oriente, tradicionalmente, durante os séculos, não se respeitava muito os homens que não fossem casados. Então, para que o homem fosse digno de respeito, ele tinha que ser casado, entendeu? Na igreja ocidental, aqui do nosso lado, eu trouxe aqui um documento pega para mim, mochila, Letícia. Trouxe um documento do Papa Paulo VI. Leigo celibatário. Ela precisa fazer um discernimento com o bispo. Se eu trouxe o documento aqui, acho que eu não trouxe. Não trouxe. Uma carta encíclica do Papa Paulo VI sobre o celibato. Não trouxe. Mas é uma carta em que o Papa Paulo VI fala sobre o valor do celibato. Basicamente, na igreja ocidental, aqui na nossa igreja, o celibato surgiu da necessidade que se tem de o sacerdote se configurar totalmente a Jesus e se crucificar. O padre é um homem crucificado, por isso ele crucifica a própria carne, como vai dizer São Paulo, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua própria carne com suas paixões e concupiscências. É por isso que o padre usa um hábito preto, a batina preta, que é uma mortalha, lembrar que ele está morto para o mundo e vivendo para Deus, entendeu? Para o leigo ser celibatário, ele precisa conversar com o bispo, ver se o bispo aceita o celibato dele e fazer um discernimento com o bispo, e ele pode ser um leigo celibatário. Ou o caminho mais fácil e ordinário é entrar numa ordem, né? Então, assim, eu quero ser celibatário, aí eu entro na congregação franciscana, mas não quero ser padre, quero ser leigo e celibatário. Então, eu me torno frei, somente frei, ou frater, né? E assim por diante. Mas, como o Valmir Alencar, por exemplo, é um leigo celibatário que não pertence a uma ordem religiosa. E ele fez um discernimento com o bispo da Diocese de São José dos Campos. E ao longo da caminhada, eles foram discernindo esse caminho aí. Mas não é muito ordinário, não é muito comum, né? O mais comum, se a pessoa quer ser um leigo celibatário, é se tornar frei ou religioso, né? Então, meus amados, o requisito, o celibato, e aí tem toda a sua preparação, né? Para receber o sacramento da ordem. O menino se torna seminarista, ele vai fazer um ano de propedêutico, que é um ano de preparação. A palavra propedêutico significa preparação. Depois do ano de propedêutico, ele vai fazer os 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia, aí ele vai receber o primeiro grau da ordem. A ordem são 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. O diaconato são os diáconos, né? O presbiterato são os padres e o episcopado são os bispos, né? Depois que ele é ordenado diácono, existem 2 tipos de diácono: o diácono permanente e o diácono transitório. O diácono permanente, ele pode ser também celibatário, como um religioso que foi ordenado diácono e quer permanecer diácono, como São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era diácono. Ou ele pode ser permanente. O que é o diácono permanente? O diácono permanente é um homem casado e que vai ajudar o padre na paróquia com os trabalhos pastorais, celebrando casamentos, batizados, dando bênçãos, às vezes fazendo celebração da palavra se a paróquia rural tem uma área muito grande, ajudando o padre na missa, pregando a palavra, proclamando o evangelho e assim por diante, servindo no altar. Então, o diácono permanente é um homem casado que vai ser ordenado para ajudar o padre. Então, ele vai receber o primeiro grau da ordem, que é o diaconato. A palavra diaconia significa serviço. Ele vai servir o altar. O diácono permanente casado tem que ter alguns critérios. A esposa tem que autorizar que ele seja diácono. Ele tem que ter mais de 35 anos de idade. E se ele ficar viúvo, ele não pode se casar de novo. Entendeu? Então, se ficou viúvo, não se casa mais. O presbítero, que é o padre, ele é ordenado para 2 missões específicas. Principais, podemos assim dizer, né? Principais: celebrar a Eucaristia e atender confissões. Essas são as missões principais do padre. Porque o resto, as outras coisas,
outros podem fazer. Pregar a palavra, o diácono pode pregar. Realizar batizados, o diácono pode realizar batizados. Dar a bênção do Santíssimo, expor o Santíssimo, o diácono pode expor o Santíssimo, dar a bênção do Santíssimo. Mas só o padre pode perdoar pecados. Padre ou bispo, né? Do padre em diante, quer dizer, né? E ministrar a Eucaristia. Esse é o ministério do padre. E aí, esse é o segundo grau do sacramento da ordem, que é o presbiterato. E o primeiro grau do sacramento da ordem, que é o mais elevado, o sublime grau do sacramento da ordem, é o episcopado, que são os bispos. E aí, assim, olhando os bispos, a gente vê que, além dos bispos, tem o arcebispo, o cardeal e o papa, né? E aí a gente pensa que o arcebispo tem um grau superior ao do bispo, e o cardeal também, e o papa também. Mas o arcebispo, ele é o bispo de uma arquidiocese. Então, praticamente um bispo que tem uma responsabilidade maior porque a diocese é maior. O cardeal, ele é o braço direito do papa em algum ministério. É como se fosse o ministro do país mesmo. Então, como tem o ministro da Educação, o ministro da Cultura, tem o cardeal da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, tem o cardeal da Causa dos Santos e assim por diante. Tem os cardeais que vão ajudar o Papa em alguma missão específica ou em alguma diocese que seja muito importante. Como aqui em Aparecida, teve um tempo que teve o cardeal Dom Raimundo Damasceno, que era o arcebispo, cardeal arcebispo de Aparecida. Porque Aparecida é uma diocese muito importante, uma arquidiocese muito importante mundialmente falando, então tinha um cardeal que cuidava. Agora não é o cardeal que está ali agora, é só um arcebispo. E o Papa é o bispo de Roma. Então, o Papa também é um bispo. Né? Não é necessário que o Papa seja cardeal. E não é necessário que o cardeal seja padre. O cardeal pode ser até um diácono, sabia? Tem que... Do novo Papa, né? De como, né? Então. Inclusive, até um diácono pode se tornar um Papa. Basta. E o cardeal não precisa ser bispo também. Por exemplo, o Frei Raniero Cantalamessa, ele era só um presbítero, né? Era frei franciscano, mas... Tem que ver se um código canônico, acho que não. Né? Qualquer leigo solteiro batizado. De casado não. Já teve na história da igreja um adolescente ordenado Papa. Só que não poucos dias. Foi forma de protesto. Aqui fala. Já houve na história da igreja leigos sendo ordenado Papa assim. Fala ser batizado, ser eleito por cardeais. Tem menos de 80 anos. A história da igreja? Tem? Eu tenho. Eu tenho uma coleção da história da igreja. Não, mas eu tenho os livros. Você quer ver os vídeos? Mas tem curso do Padre Paulo sobre a história da igreja. Padre Paulo Ricardo. Acho que tá no canal, né? Deve estar no canal, né? Deve estar no canal. Os e-book. Eu tenho duas coleções de história da igreja. Mas eu aqui no canal do Padre Paulo, vamos ver se tem aqui no YouTube grátis. Tem pelo Daniel Hopes. Tem vários, né? Tem vários autores. Mas o melhor é o Daniel Hopes. Tem um videozinho aqui, a história da igreja em 15 minutos, Lucas Lancaster. E tem uma aula de e tem um curso aqui de história da igreja de Lucas Lancaster, aula 1. Vou mandar no grupo. Esse aqui, a primeira aula já é 1h18. Os documentos de todos os papas. E guardadinho. Tem livros também, né? Mandar no grupo da catequese aí. Eu vou mandar o link agora no grupo aí, Aula 1, mandei,
Como e por que estudar a história da igreja? Aula 1. Lucas Lancaster, eu mandei. Daniel Hopes, vou escrever aqui embaixo. Aqui. Ele é um historiador. Muito bom. Daniel Hopes. Oi. Oh, show de bola, meu irmão. Irmãozinho, vai com Deus, cara. Deus abençoe. Mandei pra você um vídeo aí do menino falando sobre o Daniel Hopes. Então, gente, o bispo, então, ele tem o grau pleno do sacramento da ordem. O sacramento da ordem é ministrado por um bispo. Tem que ser o bispo a ministrar o sacramento da ordem. Então, para que um padre seja ordenado, um homem seja ordenado diácono, um diácono seja ordenado padre, é necessário que haja um bispo celebrando esse sacramento. É um sacramento que só o bispo celebra, entendeu? E para que um padre seja ordenado bispo, vários bispos celebram. Um bispo vai presidir a celebração e vai ter bispos concelebrando, mas é um outro bispo que vai celebrar. Então, por que o bispo que vai ordenar o padre e vai ordenar o diácono e vai ordenar o outro bispo? Porque o bispo tem um grau pleno do sacramento da ordem, porque o bispo ele é o sucessor dos apóstolos diretamente. Então, como Jesus deu aos apóstolos esse ministério, né? Aos 12 apóstolos Jesus deu esse ministério. E esse ministério é distribuído aos bispos. E os bispos os conferem aos padres e aos diáconos. Entendeu? Ninguém pode ordenar um bispo sem autorização do Papa. Isso é excomunhão. Então vamos supor que Dom Wilson decide, eu quero ordenar o padre Patrick bispo porque eu acho que eu preciso de um bispo auxiliar em Taubaté. E ele vai lá e ordena o padre Patrick bispo. Isso não pode. Só pode ordenar bispo com a ordem do Santo Padre o Papa Leão XIV. Entenderam? Então, meus amados, o sacramento da ordem é o coração da igreja. O padre é o coração da igreja. E nós, como leigos, temos uma responsabilidade grande. Primeiro, em gerar vocações, né? O casamento frutuoso é um casamento que tem muitos filhos, e um casamento muito frutuoso é um casamento que dentro desses muitos filhos existe alguns que vão para a vida religiosa, padres ou freiras e assim por diante. É uma grande bênção, né? Infelizmente as pessoas não têm dimensão da grande maravilha que é ter um sacerdote na família. Então esse é o primeiro ponto, a nossa missão como leigos. E o segundo ponto da missão como leigos é quando a gente vê uma imagem igual aquela de São Paulo. Ó. São Paulo está em cima de uma estantezinha, uma prateleira, né? Que é um pequeno oratório, né? São Paulo é o clero e a estantezinha que suporta a imagem somos nós. A gente tem que suportar o clero com as nossas orações. Isso. Todos os outros apóstolos também foram padres? Foram bispos. Todos os 12 apóstolos eram bispos, até o Judas. Mas bispo precisa ser padre? Precisa ser o padre primeiro, porque o episcopado é o grau pleno do sacramento da ordem. São 3 graus. Todo padre precisa ter sido diácono, entendeu? Então, primeiro é ordenado diácono, aí depois que é ordenado diácono, aí é ordenado presbítero, depois que é ordenado presbítero, é ordenado bispo. Então, todo bispo já foi diácono, entendeu? Primeiro diácono, depois padre e depois bispo. Se ele almeja ser bispo, tem algo que ele possa fazer ou é só ordenar? Não, cara. Tem gente que tenta fazer uma carreira, né, na igreja, mas não é o correto. Mas quero ser bispo, por exemplo, quero ser bispo. Estudar e rezar. Estudar e rezar e ser um bom padre. Mas os critérios de Deus são diferentes dos critérios do homem, né? Na verdade é Deus que chama, né? Mas quem decide isso mesmo é o Papa.
E sabe quem que é o cardeal que escolhia os bispos, o cardeal que escolhia os bispos no mundo inteiro? É o Papa Leão hoje. A função dele como cardeal antes de ser papa no episcopado era oferecer para o Papa Francisco nomes para serem eleitos bispos. E foi por isso que foi um dos critérios que foi interessante para ele ser ordenado para ser eleito papa, porque ele conhecia os bispos do mundo inteiro, né? Tinha contato com os bispos do mundo inteiro, sabia quem eram os bispos do mundo inteiro, conhecia as problemáticas das dioceses do mundo inteiro. Então ele já conhecia a igreja, já tinha um olhar universal sobre a igreja do mundo inteiro. O padre o melhor caminho é ser um bom padre. O melhor caminho é ser um bom padre. Mas tem alguns critérios, né? Às vezes a pessoa o padre é um excelente padre, mas não tem aquele dom para administrar ou para liderar, não tem dom de liderança sobre o outro clero, entendeu? E alguns critérios, né? Separo e assim por diante, né? E não necessariamente o bom padre vai ser um bom bispo, não no sentido de santidade, mas no sentido de administrar diocese, corrigir erros. Ele tem que trazer o clero para si, colocar o clero para caminhar no caminho na direção certa, assim por diante, né? Suscitar vocações. O bispo é um cara que precisa suscitar vocações, cuidar dos seminaristas, encher o seminário, entendeu? Um bom bispo vai ter um seminário cheio, né? E assim por diante. Gente, então a gente tem um compromisso de rezar pelo padre Patrick, pelo bispo Dom Wilson. A gente tem um compromisso de rezar por eles, e a gente tem um compromisso de rezar pelo clero. Pelo menos por 3 pessoas do clero a gente não pode deixar de rezar jamais. Pelo nosso pároco, pelo nosso bispo e pelo papa, certo? A gente não pode deixar de rezar jamais. Mas o próprio Jesus nos deu uma ordem, nos deu uma missão dada, missão cumprida. Jesus disse: a messe é grande, os operários são poucos, pedi ao Senhor que mande novos operários para a sua messe. Então Jesus nos manda rezar pelas vocações. A gente precisa estar sempre rezando para que o Senhor nos dê muitos e santos sacerdotes, para que Ele santifique os nossos sacerdotes. E lembrar que o padre, ele é um ser humano como nós também. Então ele tem medo, ele sofre tentações e assim por diante. É um ser humano como nós, como todos os outros. Então, quando a gente vê a queda de um padre, ou a gente vê um padre tendo uma atitude que não deveria corresponder com o sacerdote, que não corresponde com o sacerdote, que não deveria tomar aquela atitude, em vez da gente criticar, em vez da gente falar, em vez da gente apontar o dedo para o padre, a gente tem que olhar primeiro para nós mesmos e ver que nós erramos não suportando o padre com as nossas orações. Entendeu? Você rezou para aquele padre? Não. Agora o padre caiu. Então a culpa também é minha. Porque eu não fui o suporte da imagem e a imagem caiu. Se a imagem caiu é porque o suporte não suportou. Então a culpa também é minha. Segundo lugar, jamais falar mal do padre, em hipótese alguma. Porque o padre é o próprio Cristo na terra. Falar mal do padre é falar mal do próprio Jesus. Jamais falar mal do padre. Falar mal do padre é furar o barco que a gente está navegando. Entendeu? Falar mal do padre é furar o barco que a gente está navegando. Então jamais vamos criticar o padre, jamais vamos falar mal do padre e nenhum padre. E vamos rezar. Não. É de boa. É hábito, né? Se pegar o hábito, flui normal. Tá bom, gente? Vamos rezar. Vamos rezar pelo clero, vamos rezar pelos nossos padres, vamos rezar por alguns padres que têm uma missão um pouco mais difícil, como esses padres mais famosos, igual o Frei Gilson, o Padre Paulo, que são padres que sofrem uma perseguição especial, né? Porque dão mais frutos, né? Nada contra, mas tá tudo doido pra arregaçar. Reza por ele. Né? Sabe o que eu penso? Eu penso assim, ó. Eu penso assim o seguinte, ó. Um padre que tem um comportamento que a princípio eu não concordo, não gosto. Eu não acho ideal. Aí eu penso o seguinte: ele está encardinado numa diocese, né? No caso do padre Fábio de Mello, está encardinado na diocese de Taubaté.
Dom Wilson é responsável. Eu não sou responsável. Responsável é Dom Wilson. Então, deixa o Dom Wilson resolver. Porque eu fui muito amigo dele, né? Conheci ele desde que até. Eu toquei com ele, né? Então eu tenho um carinho muito especial para ele falar. Não, eu gosto das coisas que ele escreve, das coisas que ele fala, Ele tem um dom de utilização, assim, que ele é fora comum. Pegar, não, essa parte assim da mídia e tal, são os contrapontos dele. Então. Mas se você pegar lá, aquela parte aqueles estudos espirituais, lá, Direção espiritual. Assim, eu não acompanho muito o Padre Fábio, nunca fui muito de acompanhar. Na verdade, quando o Padre Fábio era seminarista, ele já começou a cantar, né? Quando eu era seminarista, naquela época eu ouvia mais as músicas dele e tal. Depois, você tem a sua espiritualidade, né? E sim, cada um tem a sua espiritualidade, né? E a espiritualidade do Padre Fábio não é muita espiritualidade que me alimenta, né? Que eu gosto. Não estou falando que esteja certo ou errado, mas, por exemplo, o Frei Gilson não é muita espiritualidade que eu gosto, entendeu? Porque eu gosto mais igual o Padre Paulo, que traz bastante conteúdo doutrinário, entendeu? Então, e o Padre Paulo traz bastante conteúdo doutrinário, ele cita os santos, ele traz da patrística, ele é nerd, né? Senhor dos Anéis, ele fala. Você conheceu ele pessoalmente? Não. Já ouviu falando? A fábrica que eu trabalho Olha. E eu comecei a me sentir incomodado. Estudar mais, né? E caçando na internet. Apareceu ele. Começou a aparecer uns vídeos e tal. Esse cara conhece. Aí achei ele no YouTube, comecei a ver uns vídeos, aí descobri que ele tem cursos, não sei o quê. Nossa, ele fantástico, né? Impressionante. Aqui no Brasil, pode ser desconhecido, tem muitos. É fantástico. Então sempre vai ter alguém que você vai se identificar mais, né? A gente não fala mal, perfil, né? É o perfil. E é aquilo que você precisa, né? Vai ter gente que não vai gostar do Padre Paulo porque às vezes a pessoa está começando na fé e ela precisa daquele primeiro alimento mais leitinho. E aí o Padre Paulo não vai oferecer esse leitinho, vai oferecer um alimento mais sólido, e a pessoa não vai conseguir digerir aquilo. Mas não entendo nada que esse padre fala. Muita gente fala, nossa, não entendo nada que esse padre fala. Entendeu? Aí o Frei Gilson já vai para essa pessoa como um pratão cheio, né? Porque o Frei Gilson é mais essa característica aí de a pessoa que está chegando na igreja, a pessoa abandonar o mundo de pecado e tal, e dar os primeiros passos, é a cara do Frei Gilson. Então Deus tem seus braços, né? Deus traz com esse, nutre com esse, depois que já está bem nutrido, traz o Padre Zé Augusto para dar uns tapas, né? E aí educa, né? Frei Gilson traz, o Padre Paulo engorda e o Padre Zé Augusto dá uma corrigida final. Zé Augusto, da Canção Nova. Esse eu gostava. O Padre é o estilão do Frei Gilson, né? De trazer, né, o primeiro ali. Né? Então, meus amados, não falemos mal dos padres, rezemos pelos padres, saibamos de nenhum deles, saibamos que é nossa responsabilidade, Se você vê o padre fazendo uma coisa que você acha que é muito grave e que você, eu preciso tomar uma providência, que seja, você tem duas opções, você conversa com o padre ou você conversa com o bispo. O resto é só fofoca, né? Ou você fala com o padre, conversa diretamente com ele, ou fala com o bispo. Né? O ideal é conversar primeiro com o padre e depois falar com o bispo. O resto
Passar disso é apenas fofoca, não vai acrescentar em nada, mas só vai destruir a igreja. Eu consigo marcar o Consegue, ele atende. Eu acho que ele tem toda quinta-feira lá na Cúria, né? Se eu não me engano, é quinta-feira que ele atende. Show de bola, gente? Rezemos pelo nosso clero. Não esqueçamos que nós somos o suporte dos padres. Se nós não suportarmos, eles vão cair. E eles caindo, muitas almas caem junto. E a culpa é nossa, porque não suportamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.